de Miguel. Na Bíblia, somente 2 seres celestiais são mencionados os nomes deles. Um deles é Miguel. E quem seria o outro? Os irmãos lembram? Um que apareceu a Maria para anunciar o nascimento de Jesus, Gabriel. Somente esses dois, em toda a Bíblia, nos 66 livros, são apresentados esses 2 nomes. É lógico que na teologia católica existe mais um terceiro nome, que aí eles dizem que os 3, inclusive, são iguais. É o Rafael. E na angiologia pagã, no estudo dos anjos, aí eles acrescentam mais 7 e em outras religiões aí orientais tem mais 72, eu sei que é uma quantidade aí infinita, mas a Bíblia ela só trata de 2. E qual que é a diferença entre Gabriel e Daniel e Miguel? Gabriel tem 4 textos na Bíblia, apenas 4 textos que citam o seu nome. A gente sabe pela missão que é dada a ele, que em outras partes da Bíblia, onde não é citado o nome, que é ele. Mas nesses 4 específicos, são no livro de Daniel, do profeta Daniel, e no Evangelho de Lucas. Nas 2 vezes em Daniel e 2 vezes em Lucas. Nas 2 vezes que ele aparece em Daniel, ele aparece no capítulo 8 de Daniel, Gabriel, né? Aparece no capítulo 8 de Daniel, versículo 16 e 17. Para quê? Daniel tem uma visão no capítulo 8, e aí Gabriel vem para fazê-lo entender aquela visão. É lógico que é uma visão, na verdade são 2, né? Mas ele dá a entender uma só. Tem uma segunda visão, que é a visão das 2. A visão que o anjo explica para ele é a visão do bode peludo, né? E do carneiro. Mas tem uma segunda, aliás, a visão das 2.300 tardes e manhãs, que ele não entende. E aí o anjo Gabriel volta para fazê-lo entender essa visão, lá no capítulo 9, no versículo 21. Então o nome de Gabriel, ele é mencionado no Antigo Testamento, apenas em Daniel 8,16 e Daniel 9,21, onde ele recebe uma missão de Deus de vir esclarecer as 2 visões para Daniel. Uma visão que ele não havia entendido, uma visão, primeiro que ele não havia entendido, do bode e do carneiro, ele explicou no próprio capítulo 8. E uma outra visão do capítulo 8, que é a visão das 2.300 tardes e manhãs, que ele explicou no capítulo 9, separando dessa visão 70 semanas. Então ele aparece lá. E depois ele aparece lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 19, ele aparece para anunciar o nascimento daquele que prepararia o caminho de Jesus. Sabem quem foi, né? Quem preparou o caminho de Jesus? O profeta Malaquias diz que viria, ele chama inclusive de anjo, viria um anjo ou um mensageiro para preparar o caminho de Jesus. Quem foi? João Batista. Então Gabriel, no capítulo 1, versículo 19, ele aparece para Zacarias, e ali ele vem com a missão de transmitir aquele recado de Deus, né? E depois no versículo 26, Gabriel aparece a José, para anunciar que Jesus era o Filho de Deus, porque José, quando soube que Maria estava grávida, ele intentou de deixá-la, né? Então Gabriel, quem é Gabriel? Gabriel é um anjo mensageiro de Deus. Ele se apresenta no versículo 26, vamos ler o capítulo 1, versículo 26 de Lucas. Lucas 1, 26. Onde ele se apresenta da seguinte forma: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por parte de Deus para uma cidade galileia chamada Nazaré.
E aí ele vai contando, na verdade aqui eu confundi, aqui ele anuncia a Maria, ele apareceu depois a Jesus, isso está lá no Evangelho de Mateus, mas nesse episódio que ele aparece a Jesus, ele não se identifica, não tem o nome de Gabriel, tá certo? Mas aqui ele veio para anunciar então o nascimento de Jesus. No versículo 19, aqui ele se apresenta, ele diz assim: respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para te trazer estas boas novas. Então, Gabriel é um anjo mensageiro de Deus. Ele traz recados de Deus, mensagens de Deus para o seu servo, mensagens especiais. Agora, o segundo que nós vimos aqui é Miguel. Quem é Miguel? Bom, a igreja, como eu disse para vocês, tanto a igreja católica quanto as demais igrejas protestantes, elas acreditam que Miguel é um anjo também igual a Gabriel. Mas nós vamos ver qual é a diferença entre eles. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7. Aqui é onde Apocalipse 12, 7, do 7 até o 9, diz assim: houve peleja no céu, houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então esse é o primeiro relato. Aqui apresenta Miguel fazendo o quê? Lutando contra Satanás e o expulsando do céu. Tá certo? Mas aqui não diz nada quem de fato é Miguel. O próximo texto que nós vamos ler está em Judas 9. Judas só tem um capítulo, é antes de Apocalipse, do ladinho de Apocalipse. Judas 9. Judas, o capítulo 1, versículo 9, né? Só tem um capítulo. Diz assim, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Muito bem, então, Miguel é o quê? Ele é o quê, Miguel? Ele é um anjo? Ele é o quê? Não, mas o que o texto diz? Ele é um arcanjo. Então nós vamos já entender qual que é a diferença de anjo para arcanjo. Tá certo? Vamos ler só os outros textos. Eu quero que vocês leiam os outros textos. Apenas são 4 textos também. Aliás, 5, né? 5 textos em que Miguel aparece. E eu queria que vocês observassem bem em que contexto que Miguel aparece. Mas aqui é dito que ele é um arcanjo. Então, primeiro, ele guerreando contra Satanás no céu e o expulsou do céu. O segundo texto diz que ele apareceu quando Moisés morreu, né? Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus o sepultou. E então nós vimos que Moisés depois apareceu a Jesus, né? Mas nós sabemos que os mortos, eles não aparecem. Os mortos não se comunicam com os vivos. Apenas vivos, né? E nós entendemos que Deus aqui, Jesus veio para ressuscitar
Miguel veio para ressuscitar Moisés, porém o diabo queria mantê-lo na sepultura. Tá certo? Outros textos que nós vamos ler é Daniel capítulo 10, Daniel 10, 13. Daniel capítulo 10, versículo 13. A irmã pode ler para nós? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Isso, 10, 13. 21. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muito bem, irmãos. Em todos os textos que Miguel aparece, que ele é citado na Bíblia, de que forma ele aparece? Ele aparece fazendo o quê? Lutando em confronto direto com o diabo. Pode passar aí para nós, irmão, por favor? Ele aparece sempre em confronto com o diabo. Então, a diferença que nós vemos entre Miguel e Gabriel é que Miguel é um arcanjo e Gabriel é um anjo, né? Então veja, agora nós vamos ver quem de fato é o arcanjo Miguel, quem a Bíblia diz que é. Quem é o arcanjo Miguel? O próprio nome já dá uma dica. Miguel, na verdade em hebraico, é Mihael, ou Micael. Mi, em hebraico, é quem? Ka é como, El é Deus. Então, o nome em si significa quem é como Deus. Agora, a pergunta é: quantos arcanjos são citados na Bíblia? Apenas um. Somente Miguel é arcanjo. Não existe outro. Não existe nenhum texto, nem na Bíblia e nem mesmo nos escritos apócrifos da Bíblia, dizendo que existem outros arcanjos. O outro que eles chamam, a Igreja Católica que, na verdade, colocou Gabriel como sendo um arcanjo também, mas a Bíblia diz que ele é unicamente um anjo. E o outro, o que aparece no livro de Tobias, no capítulo 12, versículo 15. Tobias é um daqueles livros que tem, um daqueles 7 livros que tem a mais na Igreja Católica. Tá certo? Mas lá também, no versículo, se vocês lerem, lá não diz que ele é arcanjo, diz que, Rafael, na verdade, diz que ele é um anjo. Tá bom? Então, só existe um arcanjo. O que significa essa palavra arcanjo? Arcanjo, ele vem de uma palavra grega que é arcângelos. Essa palavra arc, ela significa chefe, superior. Então,
e ângelos é anjo. Então, um arcanjo seria o quem? O superior ou o chefe dos anjos, o comandante dos anjos. Tá certo? Se vocês observarem nos textos de Daniel, no capítulo 8, versículo 16, vocês podem ver que, e também no que a irmã leu, de Daniel capítulo 10, versículo 21, que Miguel, na verdade, ele é superior a Gabriel, e Gabriel obedece. Inclusive no capítulo 8, versículo 16, quando Daniel recebe as visões, no capítulo 8, versículo 16, Miguel diz para Gabriel assim, olha, dá a entender a ele a visão, mostra para ele a visão. E aí no versículo 17, então Gabriel começa a explicar a visão para o profeta Daniel. Então, quem seria Miguel? Miguel, na verdade, é um título divino de Jesus. Somente uma pessoa se encaixa com o nome de Miguel. Tá certo? Por quê? Miguel, o nome Miguel, que é Micael, quer dizer quem é como Deus. Quem é como Deus. E quem é como Deus? Quem é igual a Deus? João capítulo 10, versículo 30 diz o quê? Eu e o Pai somos um, João 14, 9, vamos ler João 14, 9. João capítulo 14, versículo 9. Olha o que Jesus diz também. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. O nome Miguel, na verdade, ele é um desafio direto a Satanás. Quem é como Deus? Satanás, de acordo com Ezequiel 28 e Isaías 14, o que Satanás pretendeu? Satanás pretendia ser como Deus. E nos textos, todos os textos que nós lemos na Bíblia, falando de Miguel, ele está em confronto direto contra Satanás. Vejam, irmãos, Satanás não está lutando, a luta de Satanás não é contra uma outra criatura igual a ele. A luta de Satanás é contra quem? É contra Deus. Satanás quis ocupar o lugar de Deus. Ele não está guerreando contra um outro anjo. E se vocês lerem, depois se vocês leem com calma o capítulo 10 de Daniel, vocês vão ver que Gabriel lutou com ele durante 21 dias. Gabriel conseguiu vencer o diabo? Não. Sabe quem veio em auxílio a ele? Miguel. E Miguel venceu. Miguel sempre sai vitorioso na luta contra Satanás. Miguel foi aquele que lutou com Lúcifer e o expulsou do céu. Aliás, irmãos, esse nome Lúcifer, eu não sei se vocês sabem, mas esse nome, ele não tem na Bíblia. Não existe o nome Lúcifer na Bíblia. Mas e por que nós falamos esse nome? Veja, o nome Lúcifer, ele foi utilizado a partir de uma tradução que é a Vulgata Latina, uma tradução católica que foi feita por Jerônimo, a pedido do Papa, no IV século, e ele traduziu a Bíblia, a Septuaginta, do grego para o latim. E aí tem um texto
que é o texto de Isaías capítulo 14, versículo 12, que está falando da queda de Satanás, né, de um anjo que desejou ser igual a Deus. E como é que esse anjo ele é chamado? Lá em Isaías capítulo 14, versículo 12. Os irmãos lembram? Filho da alva, estrela da manhã, porque esse anjo era um anjo de luz. Então o nome Lúcifer vem da palavra, essa palavrinha aí, vocês já viram essa, alguém já usou esses fósforos aí? Fiat Lux, vocês sabem o que quer dizer Fiat Lux? Essa palavrinha está lá no começo da Bíblia, a primeira coisa que Deus criou, qual foi? E como foi que Deus criou a luz? Como foi que Deus disse? Haja luz, é exatamente isso que diz. Por isso que o fósforo, quando você acende, é isso. Fiat Lux, na Vulgata, se vocês pegarem o texto de Gênesis 1:3, lá está escrito Fiat Lux, que quer dizer haja luz. Então, esse nome de Lúcifer quer dizer, literalmente, no latim, portador de luz, porque era isso que Lúcifer era. Então, se vocês procurarem na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vocês não vão achar o nome Lúcifer, mas esse nome ele foi tirado a partir de uma tradução de Isaías capítulo 14, versículo 12. Então, por que nós dizemos que Miguel é Jesus, né? Por que a gente pode afirmar que Miguel é Jesus? Uma das maiores provas de que Miguel é Jesus, a primeira seria essa, de que nenhum outro anjo, a luta de Satanás não é contra um outro igual a ele, é contra Deus. Jesus é Deus. Mais uma prova no próprio livro de Daniel. No próprio livro de Daniel, ele é formado por 4 blocos proféticos. E se nós não considerarmos Miguel como sendo Jesus, esse sincronismo do livro de Daniel, ele é quebrado. Vejam, Jesus aparece aonde no livro de Daniel? Na visão do capítulo 2, é uma visão que termina com o quê? Onde é que Jesus aparece? Na visão do capítulo 2. Na visão do capítulo 2, Jesus aparece como algo que vem, tem uma estátua lá e vem e destrói a estátua. Jesus aparece com uma pedra e ali é implantado o reino de Deus. É assim que termina o capítulo 2 de Daniel. E no próximo capítulo, o próximo bloco profético, aonde é que está? Porque depois do capítulo 2 vem uma parte, o capítulo 3, 4, 5 e 6, que são capítulos históricos. Ali narra histórias, né? No capítulo 3, narra a história lá dos 3 jovens na fornalha. No capítulo 4, a loucura de Nabucodonosor. No capítulo 5, a queda de Belsassar. No capítulo 6, a história de Daniel na cova dos leões. Então, o próximo capítulo profético, o próximo bloco profético, vem no capítulo 7. E onde é que Jesus aparece? Jesus aparece lá no capítulo 7, como um semelhante ao Filho do Homem, né? Comparecendo diante do ancião de dias, que é Deus, né? E logo em seguida, após ele comparecer, lá no capítulo 9, no capítulo 7 de Daniel, diz que são abertos livros, né? É visto ali uma cena de juízo, e depois dessa cena de juízo, o que acontece? Jesus vindo nas nuvens, né? O Filho do Homem, aquele que é semelhante ao homem, vindo sobre as nuvens. Então Jesus aparece também no capítulo 7. No capítulo 8 do livro de Daniel, ele também aparece. Ele é chamado no capítulo 8 de o príncipe do exército. Lá fala de um chifre pequeno que se engrandece até quem? Até o céu, até o príncipe do exército. Quem é esse príncipe do exército? Jesus. Depois, então veja, nesses 3, aí tem o quarto e o último bloco, que seriam os capítulos
10 a 12. Ali aparece onde aparece Miguel. A partir do capítulo 10, Miguel, vejam, Miguel termina sempre com a vitória de Miguel. No capítulo 12, conforme a irmã leu, Miguel inclusive vai se manifestar no fim dos tempos, né? Durante o período de grande angústia. O capítulo 12 diz que haverá uma grande angústia como nunca houve desde que o mundo existe. E o povo de Deus passará por uma grande angústia. Mas quem se levantará em defesa do povo de Deus? No capítulo 12, versículo 1. Miguel. Então veja, Miguel não poderia ser de forma alguma uma criatura, uma outra pessoa que não fosse Jesus. Somente Jesus se encaixa na figura de Miguel. Agora, essa é uma interpretação que, segundo os críticos de outras igrejas, dizem que isso é uma criação adventista. E eles dizem que isso é invenção de Ellen Goldwhite. Veja, Ellen White, não existe nenhuma doutrina da igreja adventista baseada, que foi estabelecida, tendo como fundamento os escritos de Ellen White. Todas as doutrinas adventistas, elas foram baseadas unicamente na Bíblia, e somente na Bíblia. Os livros de Ellen White, eles apenas nos ajudam a entender, né? A entender a Bíblia, abre a nossa mente para entender a Bíblia. Mas nenhuma doutrina da igreja é estabelecida sem que não seja com base bíblica. Agora, veja como é falsa essa teoria. Ali nós vemos 3 grandes homens aí da história da Reforma Protestante. O último, né? Aquele da barba grande, aquele ali foi João Calvino. Foi um dos mais importantes líderes da Reforma Protestante do século XVI. Ele viveu entre os anos de 1509 e faleceu em 1564. Foi contemporâneo de Lutero. E Calvino, ele identificou, era um estudante da Bíblia, era um comentarista bíblico, e ele identificou Miguel com Jesus. Então, isso, veja, em 1500, a igreja adventista só surgiu mais de 300 anos depois que Calvino já identificava Miguel com Cristo. Além de Calvino, tem aquele do meio, seria John Wesley, ou João Wesley, né, como alguns chamam. Quem foi John Wesley? O fundador da igreja metodista. Ele também identificava Jesus com Miguel. Também foi muito antes do surgimento da igreja adventista, no século XVIII. A igreja adventista surgiu no século XIX. E depois dele também, aliás, antes dele, ou foi contemporâneo dele, teve também Matthew Henry, ou Mateus Henrique, Matthew Henry. Ele foi um pastor presbiteriano que também identificava Miguel como sendo Jesus. Então, na verdade, isso não é de forma alguma uma doutrina adventista. Agora, vocês querem a maior prova, e essa é inquestionável, de que Jesus e Miguel é a mesma pessoa? Abram suas Bíblias no Evangelho de João. Para mim, essa é a maior. Para quem é um teólogo que estuda toda essa questão aí de bíblica, né, teologia bíblica, sabe que esse sincronismo do livro de Daniel ele não poderia ser quebrado. Não tem como. Mas olha só, se você ler João capítulo 5, versículos 28 e 29, vamos ler esse texto.
João 5, 28 a 29. Para mim, só esse texto já seria, esse texto com o de Judas, Judas 9, que diz que Miguel é arcanjo, e você só encontra um arcanjo. Lá não fala, se você procurar na Bíblia, você não vai achar nenhuma outra referência a arcanjo, só tem duas referências, nós vamos ver quais são. Então veja, João 5, 28 e 29, o que diz? João 5, 28, diz, Jesus falando, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz. A voz de quem? E sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O versículo 25, um pouquinho antes, diz assim, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz de quem? De quem que os mortos vão ouvir a voz para ressuscitar? Quem é o Filho de Deus? Jesus, não é isso? Muito bem. Então, prestem atenção. Jesus ele foi bem claro em dizer que os mortos ressuscitarão sob o ouvir da sua voz. Agora, vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Olha o que Paulo diz. Desculpa, primeiro não, segundo. É segundo? Não, primeiro. 2 Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses 4,16. É isso mesmo. Isso. Porquanto o Senhor mesmo dado a sua palavra de ordem, e ouvida a voz de quem? Do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mortos em Cristo, segundo Paulo, vão ressuscitar quando for ouvida a voz de quem? Do arcanjo. E quem é o arcanjo segundo Judas 1,9? Miguel. Então vejam, não tem como não ser outro, que não seja, além de toda essa questão, o próprio nome de Miguel. Existem outros nomes na Bíblia, outros títulos que são dados para Jesus. Tá certo? Miguel, na verdade, é um título de Jesus em combate com as forças do mal, em combate. É um nome para se referir a Jesus em combate com as forças do mal. Por exemplo, Jesus teve outros títulos. Lá em Isaías, né? Quando foi anunciado que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, como é que Jesus é chamado? Os irmãos lembram? Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. É um título. Jesus também é chamado do quê? Recebe o título também de Cordeiro de Deus. Emanuel, porque Deus significa Deus se tornando homem. É um dos títulos de Jesus para a reencarnação de Jesus como homem, para a encarnação de Jesus como homem. Jesus também é chamado do quê? De Cordeiro de Deus. João Batista, quando viu ele, disse, eis o Cordeiro, este é o Cordeiro de Deus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Jesus recebeu o título de Cordeiro, Cordeiro de Deus? Porque ele seria sacrificado. Aqueles cordeirinhos representavam ele. Então, um título também. Lá no livro de Apocalipse, também Jesus é chamado de quê? O leão da tribo de Judá. Então, são títulos